Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 13 de agosto, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos as memórias de São Ponciano e Santo Hipólito, e também celebramos a memória de Santo Dulce dos Pobres. E hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5, versículo 10, de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornarmos como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu vê sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele a encontrará, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, tirada do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, nos traz a discussão dos discípulos de quem é o maior no reino do céu. Então, diante dessa interrogação, contrária a tudo aquilo do que é a pregação de Jesus, ele se dirige aos discípulos, mostrando a eles de quem é, de fato, o reino de Deus. Com um gesto simbólico de colocar uma criança no meio, Jesus dirige-se aos discípulos afirmando que somente assemelhando-se às crianças, podem os discípulos entrar no reino de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, essa é uma lógica nova para o novo mundo que se apresenta. O fato de ser seguidor de Jesus não dá ao discípulo a entrada para o reino de Deus. Antes, mostra ao discípulo o caminho de gratuidade e de amor instaurado por Jesus. Então é preciso segui-lo. A segunda lição que esse evangelho nos traz, nos diz respeito à segunda parte do mesmo, onde Jesus nos fala da parábola das ovelhas. É uma outra lógica diferente da nossa, ou seja, é uma resposta puramente humana e racional. Diríamos ser uma bobagem deixar as 99 ovelhas nas montanhas para buscar apenas umas que se perdeu pelo caminho. Jesus, contudo, nos apresenta uma nova lógica, a lógica do amor. O amor que não mede esforço e que não faz distinção entre as pessoas. Talvez a maior lição dessa leitura evangélica de hoje seja o amor. É Ele que nos torna melhores, é Ele que transforma a nós e as nossas relações. É Ele também o responsável por nos fazer homens e mulheres prontos e decididos a deixar a comodidade das 99 nas montanhas para buscar apenas aquelas que se extraviou pelo caminho. Que assim imbuídos possamos todos nós, discípulos de Jesus, sair como a igreja peregrina pelos caminhos da vida, a fim de buscar aqueles que se perderam. Meus irmãos, queridas irmãs, nesse evangelho de hoje é muito claro a palavra de Jesus. Quando Jesus assim nos aponta o ser pequeno como condição principal para que possamos usufruir do seu reinado. Quem é grande no reino do céu é pequeno no mundo, pois no reino do céu não existe maior ou menor. Todos somos os pequeninos a quem o Pai atrai e sustenta com o seu amor. Percebemos então que a mentalidade
a mentalidade evangélica é totalmente contrária ao modo de pensar do mundo. No mundo, o maior, ou seja, o mais e o maior sempre prevalece. No reino dos céus, o maior tem sentido de menor. Isso é, quem quer ser grande no reino de Deus terá que ser pequeno, que nem uma criancinha aqui na terra. Ser como uma criança é ser simples, é ser doce, é assumir encargos e ao mesmo tempo ser capaz de entregar-se, de abandonar-se para ser dependente de Deus. É ser também verdadeiro, ser transparente, é saber comunicar as emoções com maturidade e sem fingimento. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, diante disso, não podemos pensar que ser criança é ser tolo, é ser infantil, é ser imaturo, é ser turbulento, sem coerência. A pessoa infantilizada recusa-se a assumir plena responsabilidade pelas próprias ações e sempre deseja receber o prêmio. O ser criança exige de nós muito mais coragem do que ser infantil. O que ser infantil exige, sobretudo, pouco esforço. Portanto, meus irmãos, queridos irmãs, embora sejamos homens e mulheres maduros e maduras, necessitamos nos abrir às emoções como as crianças o fazem. O homem que se converte torna-se criança aos olhos de Deus, pois para Deus somos como filhos pequenos e amados, dependentes do seu amor. Aquele que não confia na proteção do Senhor através dos seus anjos não pode ser considerado pequenino, portanto não entra no reino dos céus. Meus irmãos, queridas irmãs, saber que temos no céu, diante do trono do Pai, o nosso anjo da guarda, nos faz assim como criança, dependentes da proteção, da ajuda e da assistência dos anjos de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, você já experimentou ser como uma criança? Será que você está perdendo tempo querendo ser grande e deixando passar a graça de viver aqui o reino de Deus? Você se sente dependente de Deus? Você se abandona nas mãos de Deus? Você é autossuficiente? Em quem você confia? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos pouparmos de cair na tentação, de querer fazermos grande aos olhos do mundo. Pois a verdadeira grandeza consiste em fazer-se amigo e servidor do nosso próximo. Que possamos assim termos um coração fraterno, um coração puro como o coração de uma criança. Que possamos assim perceber no nosso gesto e ações a nossa total dependência de Deus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.